Olá a todos os alunos que nos acompanham nessa videoaula. O módulo de hoje é sobre legislação do SUS. Estamos começando na nossa primeira aula sobre a Lei 8.080 de 19/9/1990. Os artigos que vamos abordar nessa aula é o artigo 1º ao artigo 5º. Sou o professor Janderlame da Silva e vou acompanhar vocês até o final dessa aula. A Lei 8.080 de 1990, de 19 de setembro de 1990, ela expressa em seu texto sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e das outras providências. Ou seja, a Lei 8.080 ela operacionaliza o que está na Constituição Federal. E quando ela expressa em seu texto em promoção, proteção e recuperação da saúde, e essa expressão promoção, proteção e recuperação da saúde, ela é muito abrangente. Promoção é quando o indivíduo ele está em um alto estágio de bem-estar e você vai promover mais ainda essa saúde. E proteção para que algum fator de risco condicionante ali presente não esteja presente, que possa proteger ali aquele cliente ou aquela população na sua coletividade, naquele universo dentro do território nacional. Além de tudo, ela expressa também a recuperação da saúde nesse texto. Quando falamos de recuperação aqui nessa videoaula e no texto está escrito e expressa seu texto recuperação, é quando aquele cidadão, aquele indivíduo, aquele cliente, ele já está doente, onde o sistema de saúde tem que curar e recuperar para devolver para a sociedade, tá? Além disso, ela expressa também agora inicialmente a organização. Quando expressa a organização, quer dizer que o sistema de saúde ele vai ter que estar organizado de acordo com a União, estados e municípios, de acordo com essas esferas políticas e administrativas organizacionais também. E também quando expressa seu texto, funcionamento dos serviços correspondentes das outras providências, ou seja, todos os serviços que promovem a saúde, que dá proteção ao indivíduo e recupera ele também para devolver à sociedade, ela expressa em seu texto também. O artigo 1 ele vai abordar principalmente a regulamentação, enquanto que o artigo 2º aborda o conceito de saúde. Em seguida, o artigo 3º vai abordar os fatores determinantes e condicionantes de saúde. Além disso, o artigo 4º vai abordar conceito de saúde, enquanto que o artigo 5º, o último artigo que vamos abordar nessa explanação aqui, vai abordar o objetivo do Sistema Único de Saúde. Então vamos para o artigo 1º. Esta lei ela regulamenta em todo o território nacional as ações e serviços de saúde executados isolados ou conjuntamente em caráter permanente ou eventual por pessoas naturais ou também jurídicas de direito público ou privado, e sobre as condições para a promoção em saúde. Então, esse texto do artigo 1º, quando ele expressa as ações e serviços de saúde, ele está abordando as ações de saúde acontecem aonde? Nos municípios, essas ações de saúde. Essas ações de saúde eu posso dar um exemplo hoje para vocês, que essas ações de saúde, um exemplo aqui sobre a vacinação. As campanhas de vacina são ações de saúde. E serviços de saúde, eu posso dar exemplo que vocês na atenção primária, nos postos de saúde, eles oferecem ali uma grande quantidade de serviços de saúde preventivos ali, tá? Que justamente são executados por enfermeiros, por médicos, fisioterapeuta, nutricionista, tá? Tem uma gama de programas de saúde pública que são oferecidos nas UBS ou estratégias de saúde das famílias. Essas ações e serviços de saúde são executados isoladamente ou em conjunto. Quando falamos isoladamente, um município apenas pode executar essas ações, tá? Ou ele pode executar isoladamente ou pode executar em conjuntamente, fazendo parceria com outros municípios ou parceria também com o Estado e governo federal, em caráter permanente ou eventual. Em caráter permanente é contínuo, durante o ano todo, e eventualmente pode ser num período sazonal que esteja acontecendo alguma doença naquele período de tempo. Por pessoa natural ou pessoa física, tá? Ou jurídica, direito público ou privado.
Então, esse texto aqui do artigo 1, ele deixa muito bem claro que essas ações de serviço de saúde ela pode ser executada isoladas ou conjuntamente. Vamos para o artigo 2º. No artigo 2º, ele aborda principalmente aqui, como já abordado anteriormente, ele define aqui que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Aqui, no primeiro momento, o texto está expressando que a saúde é um direito fundamental de todos os cidadãos que estão aqui dentro do território nacional. No parágrafo 1º, é dever do Estado de garantir principalmente a saúde, tá? De acordo com políticas econômicas e sociais. E expressamos que políticas econômicas, nós estamos, entre aspas, estamos falando de emprego e renda, onde o cidadão dentro daquela comunidade ele tem que ter emprego e renda, para ele ter também proteção social, porque senão ele fica vulnerável também. Redução de risco de doenças e outros agravos. Quando expressamos expressão de risco e outros agravos, então o texto ele está direcionando diminuição de risco na comunidade, diminuição de fatores e condicionantes de risco que possam vir causar doença. Aqui nós começamos a pensar nessa redução de risco. Bem, você pode começar a pensar sobre saneamento básico. Então, o município, a cidade, ou o estado, ou o país que não tem saneamento básico, a quantidade de números de doenças infecto-contagiosas e também parasitárias aumenta muito. Assim vai aumentar o número de doenças. Então, redução de risco de doenças. Então, nós estamos se referindo a isso daí também. Saneamento básico, coleta de lixo, limpeza da comunidade. Então, uma série de coisas, promoção de saúde quanto à melhoria da qualidade dessa comunidade. Então, redução de risco de doenças e outros agravos, nós abordamos principalmente esse fator. Além de tudo, ele expressa no texto acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Ou seja, todo cidadão tem direito a acesso igual, tá? Igualitário a todo e qualquer tipo de serviço de saúde. Quando ele expressa acesso universal, ele está sendo muito inclusivo, muito igualitário, ou seja, não existe branco, não existe preto, amarelo, ele não diferencia. Ele não existe gestante, idoso, nem criança, ele não diferencia, ele está incluindo todos, principalmente para o que? Promoção, proteção e recuperação da saúde. Vejam bem como esse texto ele é muito abrangente mesmo. Então, continuando aqui o artigo 2º, que expressa em seu texto: a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, sendo que no seu parágrafo 2º expressa em seu texto: o dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. Tanto as pessoas quanto a família, as empresas e a sociedade têm também o dever delas que tem que cumprir, tá? Então, não só o Estado tem que cumprir, mas também as pessoas, as famílias e também a empresa e a sociedade. No caso do artigo 3º, expressa em seu texto, os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país, tendo a saúde como determinantes e condicionantes. Isso definido na redação dada pela Lei nº 12.864 de 2013. Esses determinantes e condicionantes sociais são alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, transporte, lazer, acesso a bens e serviços essenciais. Então, esses determinantes e condicionantes sociais, para abrir um pouco mais esse leque, um indivíduo, um comunitário ou um cidadão, ele não vive bem se ele não se alimentar bem. Se ele não tiver uma boa alimentação, ele vai ter um déficit nutricional e, consequentemente, o sistema imunológico dele pode vir baixar, ele pode ter alguma comorbidade ou alguma doença infecto-contagiosa, porque ele fica muito vulnerável. A moradia também, ele é um determinante social, um condicionante, porque ele perde a proteção dele naquele momento. Ao mesmo tempo, o saneamento básico, se não existe na comunidade ou no bairro, assim, a comunidade, a coletividade, ela fica vulnerável a outras doenças infecto-contagiosas.
E quanto ao meio ambiente, nós podemos abrir muito mais esse leque. Quando falamos em meio ambiente, nós não estamos falando apenas em algo sólido, como terra, como no caso o ambiente em si, árvore, como no caso saneamento. Nós estamos falando do meio ambiente. Esse ambiente ele pode se expandir muito mais. Esse ambiente ele pode ser dentro do próprio domicílio. Se a pessoa não tem um ambiente bom para ela viver, então esse meio ambiente dela está comprometido. Vamos colocar como exemplo aqui, como no caso as agressões psicológicas, tanto quanto a mulher quanto o homem pode causar agressão e vice-versa um no outro. Quanto ao trabalho, está diretamente voltado à questão financeira, emprego e renda, tá certo? Que já aborda a renda aqui. Quanto à educação, o indivíduo, após trabalhar, após ter toda essa estrutura, ele quer também estudar, ele quer crescer, ele quer ter aquele desenvolvimento intelectual que faz muito bem para o ser humano. O transporte também tem tudo a ver com essa questão de fatores determinantes e condicionantes, tá? Ele não tem um transporte, vamos dizer aqui, para trabalhar, para se locomover, para se deslocar de um local para o outro, para realizar suas atividades, então está dificultando também. Quanto ao lazer, se você trabalha, você tem toda a sua rotina, chega o momento do seu descanso. O descanso que é? Mudança de atividade, onde você pode ter um lazer também. Acessos e bens e serviços essenciais. Quais são esses acessos e bens e serviços essenciais? Todos aqueles acessos e bens e serviços que vão melhorar e promover a sua qualidade de vida. Além de tudo, também a atividade física, tá certo? Então, a atividade física ela é fundamental para manter o equilíbrio da pessoa. Vamos colocar como exemplo aqui, no caso, o diabetes hipertenso. O tratamento do diabetes hipertenso, ela não se refere apenas à medicação e exame, mas também a uma boa medicação, tá? Que eu acabei de citar, uma boa nutrição e também atividade física. Aqui fica o exemplo no caso de atividade física, como que é um fator determinante, condicionante, mas também serve para outros tipos de doenças também. Então, garantir também as pessoas e a coletividade condições de bem-estar físico, mental e social, para se sentir cada vez melhor. Então a saúde da pessoa ela pode estar ausente sem aquele fator de risco, tem que promover a qualidade de vida dessa pessoa. Quando tem um fator de risco, tem que proteger, e se tem um fator de risco e ela está doente, temos que recuperar essa pessoa, tá, para a sociedade. Então esse artigo 3º nós acabamos de explanar para vocês, que aborda principalmente os níveis de saúde expressos, principalmente a nossa organização social e econômica do país, que leva em consideração principalmente fatores determinantes e fatores condicionantes que acabamos de abordar. Vamos abordar agora o artigo 4º, que expressa em seu texto o conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das funções mantidas pelo poder público, constitui assim o Sistema Único de Saúde, que no caso o SUS. Então, a administração pública ela é formada por uma administração direta e uma administração indireta, como vocês observam muito bem aqui na tela. No caso da administração direta, que é realizada pelo Ministério da Saúde e Secretaria de Saúde e suas unidades do Ministério da Saúde, nós podemos citar a Secretaria de Atenção Básica aqui para vocês como Secretaria de Saúde. E no caso do Ministério da Saúde, todos os estados têm uma representação do Ministério da Saúde. E no caso, a administração indireta, que é realizada por autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade econômica mista. As autarquias, que são várias que existem no nosso país, as fundações da Fundação de Vigilância Sanitária, empresas públicas, pode estar inserido na administração indireta também, e a sociedade econômica mista também, que vamos abordar agora aqui em seguida. No parágrafo 1º, estão incluídas no disposto neste artigo as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos de medicamentos, incluindo de sangue, hemoderivados e também de equipamentos para a saúde. Estão inclusos nesse artigo 4º aqui as instituições públicas municipais e estaduais, como no caso, eu posso citar aqui para vocês. No caso do artigo 5º, expressa em seu texto que são objetivos do Sistema Único de Saúde. No seu inciso 1º, identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes sociais.
Essa expressão no inciso 1º, de identificação e divulgação desses fatores condicionantes, no caso nós estamos se referindo à vigilância. Tem que haver uma vigilância sanitária, vigilância em saúde, vigilância do trabalhador, para que possa proteger aquela população, aquela coletividade, aquele município, aquele estado, aquele país, tá? Então, quando se identifica, tem que divulgar esses fatores condicionantes e determinantes de saúde. Para quê? Para que possam realizar planejamento e ações que possam resolver aquele problema. No seu inciso 2º, a formulação de políticas de saúde nos campos econômicos e sociais para a redução do risco de agravo. Essa formulação de política de saúde, ela está diretamente voltada aos indicadores de saúde, ou seja, o Brasil ele tem indicadores de saúde que serve para realizar o planejamento a nível municipal, estadual e federal. E a formulação de política de saúde se baseia muito nesses indicadores para resolver esses problemas, para diminuir o aumento desses indicadores, para controlar os fatores que estão condicionando o aumento ou a diminuição, dependendo da situação que se está analisando. No caso do inciso 3º, a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, prevenção e assistência à saúde, com realização integrada de ações assistenciais e preventivas. Esse inciso 3º, ele é muito abrangente, ele é muito inclusivo, vamos dizer assim. Então, ele expressa que a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, prevenção e assistência à saúde, realizado de forma integrada a ações assistenciais e preventivas. Ou seja, você vai promover a saúde da coletividade, vai prevenir a saúde da coletividade também e realizar uma assistência com ações integradas. Quando aborda assistência com ações integradas, essas ações integradas podem ser de municípios, e estados e União. Tá? Ações integradas. Essas ações integradas evitam que aconteça o que a gente chama de dicotomia no sistema de saúde, tá certo? Então, essa assistência ela pode ser preventiva, de proteção e de melhoria da qualidade daquela comunidade. Então, o inciso 3 ele é muito abrangente, ele aborda 3 pontos fundamentais que são promoção, prevenção e principalmente assistência. E outra coisa que ele aborda esse inciso aqui, ações assistenciais preventivas, e ele aborda integradas. Quando nós abordamos integradas aqui, nós estamos abordando intersetorialidade, pessoal. Intersetorialidade. Então, ou seja, realizar uma ação não depende exclusivamente do setor de saúde. Depende também de outros setores, depende da limpeza urbana, depende também do asfaltamento daquela região, depende da condição econômica, social, proteção, tá? Depende de vários fatores. Então, esse inciso 3 aqui, ele é muito abrangente, ele não depende exclusivamente do setor de saúde, ele depende também do setor que é responsável pela água na comunidade, do setor que é responsável pelo saneamento na comunidade. Então, ele depende de vários setores. Então, essa expressão nesse inciso 3º, ações de promoção, prevenção, assistência à saúde com integração de ações, é muito forte, tá? Então, ele é muito abrangente e principalmente quando aborda a prevenção é mais abrangente ainda. Então, ficamos por aqui na nossa primeira aula aqui sobre a Lei 8.080, pessoal.